Então, o nosso assunto, né, que a gente está conversando é sobre a nossa matriz energética, né, a matriz energética brasileira, e nós estamos nas usinas, né, nós estamos na energia hidrelétrica, que, por sinal, é o tipo de energia que a gente mais tem no Brasil, é o tipo de energia que a gente mais gera no Brasil, e isso se explica pela grande quantidade de rios que o Brasil tem, principalmente, né, os chamados rios de Planalto, né, que são aqueles rios que você tem grandes quedas da água, grandes desníveis de água, e com isso a água corre rápido, favorecendo a geração da energia, né? Lembrando que os rios podem ser de planalto ou planície, que o rio de planície é muito bom para a navegação. Como vocês sabem, nós já estudamos esse ano a região hidrográfica do Brasil que gera mais energia para o país é a região hidrográfica do Paraná, né? Isso se deve ao grande número de usinas que estão instaladas ao longo dos rios que formam a bacia do Paraná, principalmente a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do planeta. No entanto, eu também destaquei para vocês que na região norte, né, na região hidrográfica amazônica, nós temos o maior potencial para a geração de energia do Brasil. Lembrando que, né, eu estou falando sobre potencial de geração de energia e não sobre a geração de energia efetiva, né? Ou seja, a energia de fato gerada de modo efetivo. E lembrando também, pessoal, que dentro da região hidrográfica amazônica, o local para ser construídas usinas hidrelétricas não é no Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas é um rio de planície. O local correto para a construção das usinas é nos afluentes do Amazonas, que no caso são rios de Planalto, né? O Brasil ele tem forte investimento no setor hidrelétrico, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, inclusive, um mapinha mostrando a localização das usinas hidrelétricas no Brasil. O que está em verde são usinas em operação, né? O que está em amarelo são usinas em implantação, o que está em vermelho são as usinas previstas e o que está em laranja são as usinas em estudo. Então, vocês podem ver que realmente, pessoal, o Brasil é um país que tem grande dependência das hidrelétricas, né? Por um lado, isso é muito bom, porque é uma fonte energética renovável, né? É uma energia limpa, né? Muito interessante para ser gerada, mas por outro, a gente fica aí fazendo obras, né, que geram muitos impactos ambientais e que, querendo ou não, ficam na dependência da natureza para conseguir gerar, de fato, a energia. Dá para a gente notar também claramente, né, que existe uma concentração de usinas hidrelétricas aqui na região sul-sudeste, né, que é a área mais urbanizada, mais industrializada do Brasil e que certamente, né, é onde o maior consumo ocorre. No entanto, dá para a gente perceber também que aqui na parte, né, na parte norte do país e na parte centro-oeste já existem também muitas usinas hidrelétricas, algumas estão em implantação, outras estão previstas, como várias usinas aqui no Piauí estão sendo previstas, vocês podem perceber. Dá para notar também aqui, ó, várias usinas previstas no Paraná, tanto aqui quanto nessa partezinha aqui. Várias usinas sendo previstas também aqui, ó, entre, né, o Sudeste e o Centro-Oeste, e muitas usinas em implantação, principalmente na região Norte, né, pessoal? E outras em estudo também, como vocês podem ver. Então, o Brasil é um país que realmente tem aí uma grande dependência da energia hidrelétrica. E aqui tem um outro mapinha muito interessante que ele mostra sobre a proporção do do potencial hidrelétrico aproveitado. Então, de tudo, né, que é possível aproveitar de energia hidrelétrica, né, como que é esse aproveitamento. Então, dá para a gente perceber que aqui, ó, na região da bacia amazônica, pessoal, nós temos aí a maior parte dos lugares, né, que estão apresentando uma porcentagem muito baixa, né, por isso que eu falo para vocês que o maior potencial gerador está na região hidrográfica amazônica. Agora, quando você olha a bacia do Paraná, por exemplo, né, que é essa aqui daqui de baixo, dá para a gente perceber que ela está já nas cores mais escuras.
mostrando que realmente há um grande aproveitamento da sua geração de energia, né? Aqui na região sul também, ó, dá para a gente perceber que aonde você pode construir usina, a maior parte dos lugares já foi construído. Esse mapa, pessoal, ele é muito interessante porque ele está mostrando para nós, né, não aonde tem mais ou menos usina, ele está mostrando para nós os lugares que aproveitam melhor o potencial hidrelétrico. E olhando de cara, dá para a gente perceber claramente que o Brasil ainda tem muito potencial hidrelétrico para aproveitar. Dá para perceber isso, né? Poucos lugares estão aí acima, né, dos 70% do seu aproveitamento hidrelétrico. A maioria está abaixo, a maioria, na verdade, nem sequer chegou em 50%. Então, isso mostra que o Brasil ainda tem muito para crescer no setor hidrelétrico, a gente ainda tem muito para crescer na geração de energia através da força dos rios, e a gente tem muita energia limpa para explorar. Por isso que eu conversei com vocês na última aula e fiz aquele questionamento, né, se realmente era necessário a gente ficar investindo em combustível fóssil, tipo, por exemplo, o pré-sal, né? Não que eu acho que a gente tem que descartar uma riqueza, muito longe disso, mas eu acredito que a gente tem que explorar primeiro, né, e priorizar primeiro as fontes renováveis, as fontes limpas, né, e, em último caso, partir para as fontes não renováveis, para as fontes fósseis, né, mas dá para vocês perceberem claramente por esse mapa que o Brasil tem aí ainda muito potencial hidrelétrico para ser explorado, né, principalmente na região norte, na bacia hidrográfica amazônica, que eu já até havia comentado com vocês, né. Então, bem legal esse mapinha para a gente ter uma noção sobre isso. Bom, quais são as maiores usinas hidrelétricas do Brasil, né, pessoal? Aqui ele tinha uma listinha aqui das usinas, que aparentemente não está entrando, mas eu tinha checado aqui. Então, essa aqui são as principais usinas hidrelétricas do Brasil, tá? Lembrando que Itaipu é uma usina binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Então, o Brasil tem direito a metade da energia que é gerada em Itaipu, a outra metade pertence ao Paraguai. No entanto, o Brasil compra a maior parte da energia do Paraguai, porque o Paraguai não usa, né? O Brasil construiu a usina porque basicamente precisava do Rio Paraná, e o Rio Paraná faz fronteira com o Paraguai. Então, tipo, o Paraguai ganhou, entre aspas, né, uma usina, uma super usina, e vende a maior parte da sua energia para o Brasil. Então, dá para perceber que, né, que as usinas de Tucuruí 1 e 2, né, ficam na região norte, elas são, né, as usinas nacionais de maior geração de energia, tá? Aqui está em quilowatts, tá? Nós temos também depois aqui, né, Itaipu, que no caso já está na casa dos 12.600, então é a maior usina mesmo, mas, né, sempre lembrando que é binacional. Tem a usina de Ilha Solteira, de Xingó, Paulo Afonso, Itumbiara, São Simão, Foz do Areia, Jupiá e Porto Primavera. Todas essas aqui, né, dá para a gente perceber que ficam basicamente na região sudeste e na região nordeste, né? Então, é interessante vocês darem uma olhada, né, em quais são as maiores usinas hidrelétricas do Brasil. É claro, pessoal, não precisa decorar, tá? Longe disso, é mais para conhecimento mesmo, tá? Para vocês verem que realmente o nosso país, ele aí tem um grande desenvolvimento nesse setor hidrelétrico, né? Tem um grande aproveitamento, né, desse setor. Bom, e aí a gente precisa parar para a gente questionar da seguinte forma, né? Que é basicamente algo que o vestibular cobra muito de vocês. Quais são os pontos positivos e negativos das usinas hidrelétricas, né? O que tem de bom e tem de ruim na geração de energia a partir das hidrelétricas? Bom, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então a gente precisa compreender esse processo. Vamos começar sobre os pontos positivos, pessoal, que eu acho que esse é mais fácil da gente identificar, né? Quais são os pontos positivos, então, né, da geração da energia hidrelétrica, né? O que tem de bom nessa geração de energia? Os primeiros itens são óbvios, né, pessoal? É uma energia limpa,
e renovável. Acho que são dois pontos super positivos, né? É uma energia limpa, porque a água simplesmente passa pela turbina, gira a turbina e depois a água sai exatamente como ela entrou, limpa, né? Não tem nenhum tipo de alteração na água, né? Por ter passado pela turbina, então ela é limpa, certo? Ela é renovável, né? Porque uma vez que a água passou pela turbina, ela passará de novo, tá? Então, é uma energia renovável, tá? Diferente, por exemplo, do carvão que você queima e não tem mais o que fazer. A água passou e passará novamente, limpa, renovável. A gente também pode falar sobre a questão da geração de energia, tá? Hoje, pessoal, nos dias de hoje, as hidrelétricas ainda são as fontes que mais geram energia. Ou seja, quando você quer construir alguma coisa para gerar muita energia de uma vez, você usa a hidrelétrica, tá? É ela que consegue fazer a maior geração de energia numa única obra. Então, se você pensar assim, né? Caramba, preciso construir alguma coisa que gere muita energia e tem que ser uma obra só. Vai na hidrelétrica, né? Vai na hidrelétrica, porque ela consegue gerar muita energia com apenas uma única obra. Então, a geração de energia é muito alta. Você gera muita energia com uma hidrelétrica, né? E isso faz dela ter um excelente custo-benefício, porque uma vez que a obra está concluída, né? Uma vez que a obra está feita, depois disso é só geração de energia, né? Claro, tem as manutenções, óbvio, né? Com certeza, mas é o jeito mais barato de você gerar energia é com a hidrelétrica. Não que a construção da usina em si seja barato, pessoal, mas depois que a usina é construída, o custo-benefício fica muito bom. Porque apesar de você gastar uma grana boa para você construir a usina hidrelétrica, você vai ter um aproveitamento muito grande da geração de energia, né? Então, o custo-benefício fica excelente, porque você vai ter uma grande geração de energia a um custo muito barato, se você comparar, por exemplo, com outras fontes energéticas, tá? Sempre nesse comparativo de outras fontes. Então, é um custo-benefício muito bom, né? É muito barato gerar energia hidrelétrica, se você comparar com aquilo que você gasta, tá? Para construir a usina e a quantidade de energia que você gera, tá certo? Além disso, pessoal, as usinas hidrelétricas, elas têm um outro ponto positivo. Elas são um grande reservatório de água doce. Querendo ou não, isso dá uma segurança hídrica, né, para a população. Então, por exemplo, né, mesmo que você eu tô vendo um cachorro lá aqui de fundo aqui, né? Então, os doguinhos vão passear. Então, mesmo que você tenha, né, uma barragem que foi feita para acumular água, para gerar energia, mesmo quando o rio estiver baixo, né? Não dá para você descartar essa água como sendo algo que não dá para ser utilizado como um recurso de água doce. Então, é uma fonte de água doce que você está guardando, vamos dizer, né? Então, é interessante, né? Porque você tem ali uma espécie de reservatório, vamos assim dizer, que sim, é para abastecer a usina, mas em último caso, também é um reservatório de água doce para alguma eventualidade e a população precise estar aí tá utilizando, né? Então, querendo ou não, é uma água que está ali guardada, né? As hidrelétricas, elas também, conseguem ali aproveitar bem, né, o potencial da geração dos rios, e acredito que esses são os pontos mais positivos, né, que são pontos que realmente reforçam o quanto essa geração de energia é boa, é interessante, né, é limpa, é renovável, e tem com certeza o melhor custo-benefício de todas as formas de geração de energia. Limpa, renovável, grande geração de energia, melhor custo-benefício e ainda é um reservatório de água doce para eventualidades, vamos assim dizer. Então, como vocês podem perceber, né, pessoal, existem muitos pontos positivos para a construção das hidrelétricas e a gente não pode ignorar todos esses pontos, né? No entanto, existem também muitos pontos negativos e esses pontos negativos eles estão relacionados principalmente com a obra, né? Por ser uma obra muito grande,
você mexe muito com a região que você vai estar mexendo, vamos assim dizer, né? Então, acredito que a primeira coisa, né, o primeiro ponto negativo sejam os impactos ambientais que a obra causa, né? Que não são poucos, por sinal. Porque começa, pessoal, logo de cara, né? Com um grande, né, com desapropriar uma grande quantidade de terra. Você vai inutilizar uma grande quantidade de terra, que é onde vai ficar o lago da usina, né? Então, logo de cara, você já afeta a vida das pessoas que moram naquela região, seja a comunidade ribeirinha, que muitas vezes depende do rio para sua sobrevivência, né? Seja para as pessoas que vão ter a sua casa invadida pela água, né, do reservatório. Então, né, logo de cara, você afeta o social das pessoas. Você é obrigado a mover muita gente, dependendo de onde essa usina será feita. Um segundo ponto negativo, né, pessoal, ainda sobre a construção da usina e a construção do seu lago, é a questão da biodiversidade, né, porque você afeta totalmente a fauna e a flora do local aonde vai ser construída essa usina, né? Então, né, no caso de Itaipu, por exemplo, precisou-se fazer uma operação de resgate, né, de animais, porque conforme o lago ia enchendo, ia tomando conta de áreas de vegetação e tal, e muitos animais, né, precisaram ser resgatados até de helicóptero, porque não conseguiam fugir, afinal de contas ali é o local deles, né, eles onde eles viveram a vida inteira. De repente eu tenho que sair daqui porque a água está chegando, mas peraí, da onde saiu essa água? Nunca teve essa água aqui. Então você gera, né, um grande impacto na biodiversidade, tanto na flora quanto na fauna, né, na construção da hidrelétrica. Na construção da barragem em si, né, porque é uma obra gigantesca, né, é uma obra absurdamente grande, como também na construção do lago, né, do reservatório, porque você vai alagar uma grande área. E isso é um ponto muito negativo. Aproveitando que a gente está falando sobre lago, pessoal, e que a gente está falando sobre, né, afetar a biodiversidade, um dos pontos negativos das hidrelétricas é que quando você vai fazer a construção do lago da usina, né, que vai pegar, nossa, uma área de muitos, né, de centenas de quilômetros quadrados, se isso for feito em uma vegetação tropical, por exemplo, você vai colocar uma grande quantidade de vegetação embaixo d'água. Tá? E vocês sabem o que acontece quando você coloca matéria orgânica dentro da água, né? Ela se decompõe. E ao se decompor, essa matéria orgânica, Ai, como chama aquele gás? Fugiu o nome agora. É o gás da decomposição da matéria orgânica. Meu Deus, fugiu totalmente o nome desse gás. Já vou lembrar, tá? Então, conforme essa matéria orgânica ela vai ficando dentro da água, ela vai sendo decomposta, né? Pela ação da própria água em cima dessa matéria orgânica. E a partir, né, dessa decomposição, essa matéria orgânica ela joga muitos gases na atmosfera, tá? Muitos gases. E esses gases, eles são, assim, são gases muito poluidores, e são gases que acabam afetando muito o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. Então, né, metano, esse é o nome do gás. Então, na verdade, pessoal, a usina hidrelétrica, né, dependendo da forma como ela é feita, ela pode sim gerar muitos impactos ambientais, inclusive durante vários anos, tá? Porque toda essa matéria orgânica que fica embaixo da água, isso não vai ser decomposto em um dia, em uma semana, né? Na verdade, vai demorar vários e vários anos. Então, são vários e vários anos de decomposição de matéria orgânica, jogando o gás metano na atmosfera, o que torna uma usina hidrelétrica potencialmente poluidora nesse sentido, tá? Lembrando, né, que se a usina for alagar uma área de descampado, bom, aí você não tem esse tipo de coisa. Mas vamos colocar Itaipu como exemplo, né? Itaipu invadiu uma área de floresta tropical, né? Uma área de Mata Atlântica, por exemplo. Então gerou muita decomposição, porque era uma área riquíssima, né? Tanto em fauna quanto em flora. E você gerou né, um grande acúmulo de matéria orgânica embaixo da água. Então, segundo alguns especialistas, Itaipu ela soltou gases de efeito estufa durante quase 20 anos, né? Durante quase 20 anos.
até que toda a matéria orgânica estivesse decomposta. E é claro, né, com isso você vai afetar a vida do local, né, porque daí você vai afetar a vida das espécies, nem todas elas se adaptam, de repente chega uma espécie nova, é um grande problema, né, para a biodiversidade local, a formação do lago da usina, né? Então, a gente pode citar esse como um ponto negativo das hidrelétricas, que seria mais o impacto da construção da obra, né? O impacto social em cima das pessoas, né? O impacto ambiental em cima do meio ambiente mesmo, né? O impacto econômico, porque as usinas hidrelétricas são caras, né? Elas custam muito dinheiro para serem construídas, porque são obras gigantescas, né? Vide, por exemplo, a usina de Belo Monte, que custou aí na casa de 20 bilhões de reais, né? 20 bilhões, então são obras muito caras, tá? Somente um pequeno parêntese, são obras com um ótimo custo-benefício, conforme eu falei, tá? Mas, né, é um ponto negativo você ter um custeio tão grande para você construir uma usina hidrelétrica, né? Então você gera um gasto muito grande. Depois isso é positivo, depois esse gasto vai ser pago porque gera muita energia, mas é um gasto muito grande, né? Então não é barato construir uma usina hidrelétrica, pelo contrário, né? É muito caro e você gasta uma quantidade significativa de dinheiro e faz ali, né? E afeta demais, né? A região onde ela vai ser construída por causa principalmente, né? Do lago da usina. E isso pode gerar impacto para a vida que tem ali, né, pessoal? Para a flora, para a fauna, para as pessoas, né? Que muitas vezes vão ser obrigados a abandonar suas casas e de repente, sei lá, tem que se mudar de cidade, né? Às vezes a pessoa mora no campo e tem que ir para a cidade. Então, digamos assim, que a construção da usina em si, ela mexe bastante, né, com os arredores da onde a usina vai ser feita. Principalmente por causa da construção do lago, né, da usina. E aí, eu queria trazer para vocês essa imagem aqui, pessoal, que é uma imagem super interessante de uma questão de vestibular. É uma questão muito legal de vestibular que trata, né, sobre a questão das usinas hidrelétricas e também é uma forma de mostrar para vocês como que isso é cobrado no vestibular. Então, olha só, ranking da eficiência. Compare a energia e o alagamento das 10 maiores usinas do Brasil. Então, veja, né? Aqui a gente tem algumas informações, né? Como um desenho mostrando os lagos das usinas, né? Então, a área que foi alagada, tá certo? Aqui tem a área mesmo alagada, né? Ou seja, o tamanho dessa área alagada, a potência da usina, né? A potência que é gerado pela usina, tá certo? E a localização, tá? Então, é muito interessante aqui esse gráfico, pessoal, vamos chamar de gráfico, mas tem mapa também, porque dá para você perceber, então, quais são as melhores e as piores usinas do Brasil. Dá só uma olhada. Lembrando que a segunda maior usina agora é Belo Monte, né? Que foi recém-construída. Então, dá só uma olhada, ó. Aqui a gente tem Itaipu. Esse aqui é o lago da usina, tá? Que foi aí construído, né? A Itaipu alagou, né? Um total aqui de 1.400.000 quilômetros quadrados, né? Aliás, seria 1,4 mil quilômetros quadrados, né? Uma área significativa, só que gera 14.000 megawatts de energia. Então, se você for olhar, né, ela alagou uma área significativa, mas a geração de energia é bem grande. Belo Monte, pessoal, alagou, né, 0,5 mil quilômetros quadrados. Então, veja que Belo Monte alagou pouco, né, se você comparar. E tem o potencial para gerar 11.000 megawatts. Então, veja, né, é bom, né, o projeto de Belo Monte. Você alagou uma área pequena, mas você gera muita energia. Agora, olha a situação como começa a piorar. Aí tem Tucuruí. Tucuruí fica lá no Pará. Tucuruí, pessoal, alagou uma área de 3,5 mil quilômetros quadrados. É praticamente o triplo, né, do que alagou Itaipu. Só que, ao mesmo tempo, ela gera 8,7 de energia, né, megawatts. Então, ela alagou uma área significativa e tem uma geração de energia inferior a Itaipu e Belo Monte,
que tem áreas bem menos alagadas, né? Se vocês olharem aqui, por exemplo, Tucuruí tem uma área alagada que é 7 vezes maior que Belo Monte, né? E Belo Monte produz aí quase 1,5 vezes o que Tucuruí produz. Então, né, o custo-benefício já não está tão interessante. A usina de Jirau, que fica aqui em Rondônia, alagou uma área tecnicamente pequena, né, 0,3 mil quilômetros quadrados, e gera 3,8, né, megawatts. Aí depois vem Ilha Solteira, né, que já alagou 1,2 e gera 3,4. Xingô, que é bem interessante, né, porque alagou somente 0,1 e gera uma energia aqui de 3,2, né, interessante porque o alagamento é bem pequeno. Santo Antônio alagou 0,4 e gera 3,2. Marimbondo, né, também 0,4 e gera 1,4, ou seja, é o mesmo alagamento de Santo Antônio, mas produzindo quase que metade. Serra da Mesa, ela alagou 1,8, ou seja, ela alagou mais do que Itaipu, tá certo? Enquanto Itaipu gera 14 megawatts, ela gera 1,3. E olha o absurdo que é Sobradinho, pessoal. Absurdo. Sobradinho está no Rio São Francisco, tá? Ela alagou uma área quase, né? 4 vezes maior do que a área de Itaipu e gera 1,1 de energia, né? Ou seja, praticamente 14 vezes menos do que Itaipu gera. Então, dá para a gente perceber, né, por essa questão, e aí a pergunta é, né, comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva, né, de Belo Monte é reduzido o espaço relativo inundado, né? Aí vamos deixar separado. Acentuado desnível do relevo local. Não dá para você afirmar isso através das informações da questão. Elevado índice de urbanização regional. Também não é falado na questão sobre isso e não tem muita cidade no meio do Pará, né, pessoal? Presença de grandes parques industriais. Imagina. E proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. Não, Belo Monte fica quase que no meio da região norte, está bem distante da fronteira. Então, na real, a resposta certa era a letra A, porque ela fala sobre, de fato, um espaço muito reduzido de inundação com uma geração de energia muito grande, né? Então, apesar de toda a falação que foi feita em cima da Belo Monte, se você comparar com outras usinas no Brasil, o seu projeto é muito bom, ele é muito bom, porque ele alaga uma área pequena e faz uma grande geração de energia, tá? Então, dá para a gente perceber, pessoal, que o Brasil tem sim muitas hidrelétricas, o nosso potencial de geração ainda, né, pode ser muito explorado, mas a gente precisa tomar cuidado com os projetos. Como vocês podem ver, tem projetos ridiculamente ruins das hidrelétricas brasileiras, tipo Sobradinho, por exemplo, né? Horrível Sobradinho, né? Você alagou uma área gigante para fazer uma pequena geração de energia. Então, é preciso tomar cuidado mesmo, né, com tudo isso. Tucuruí, né, também não é tão interessante porque alagou uma grande área, apesar de dar muita energia, né? Serra da Mesa também, pessoal, em Goiás, né? 1,8 mil quilômetros quadrados, né? Para 1,3 de energia. Então, é interessante vocês fazerem essas análises, tá? Para vocês perceberem como que isso pode ser cobrado de vocês no vestibular. Em relação, né, aos pontos positivos e negativos que a gente estava conversando sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui o que a Má falou. Bruno, então a questão da matéria orgânica se deve ao fato de muita vegetação ficar submersa na água. Isso. Isso, ao longo do tempo, gerar a decomposição dessa matéria orgânica, produzindo gás metano, um dos gases mais poluentes. Exato, Má, perfeito, é exatamente isso, né? A usina hidrelétrica, ela não teria impacto ambiental se ela não tivesse um lago, né? Se ela só usasse a água do rio, né? Então, você barrou o rio, né, para construir a usina e não vai ter lago nenhum. Você vai aproveitar só a água do rio, mas aí você vai gastar um puta dinheiro com uma obra que vai ficar totalmente dependente da água daquele rio, sem reservatório nenhum. Se o rio passar por uma grande escassez, não gera energia, então é difícil, né? Você tem que ter o lago da usina para garantir que a energia seja gerada, mesmo na época da escassez de chuva. E isso acaba gerando um grande impacto negativo, porque você coloca muita matéria
orgânica embaixo da água. Essa matéria orgânica vai ser decomposta ao longo de vários e vários anos, e como consequência disso, o gás metano liberado na atmosfera, um gás altamente poluente, contribui muito para o efeito estufa e que acaba aí gerando também muitos problemas relacionados ao aquecimento global. No entanto, pessoal, no final das contas, a gente tem que pesar os dois lados, né? Porque tudo tem ponto positivo e negativo, como eu sempre falo para vocês. E pesando os dois lados, né, as usinas hidrelétricas, elas ainda são uma fonte muito interessante de energia, tá? Apesar de ter seus pontos negativos, como nós conversamos, ela, apesar disso, ela é muito interessante para gerar energia, principalmente por causa do seu custo-benefício, do baixo valor para gerar energia, né? Então, se você observa, né, se você fizer um comparativo da energia hidrelétrica, né, com outras fontes energéticas, dá para a gente perceber que o custo-benefício dela ainda é muito interessante, né? Muito interessante. Ela ainda vai ter aí uma forma de gerar energia que vai acabar aí sendo bem barato, né? Se você comparar com outras fontes de energia, principalmente fontes, né, que muitas vezes são até interessantes, né, do ponto de vista ambiental, mas acaba ainda sendo muito caro, né, para gerar a energia. Só um comparativo para vocês verem o que eu estou falando, pessoal, rapidinho para terminar a nossa aula. Aqui dá para a gente perceber, né, que a potência instalada, né, do quanto a gente gera de energia, a porcentagem do total. E aqui tinha uma tabelinha que ela estava mostrando os custos para gerar a energia. Deixa eu ver. Eu queria achar, tinha uma tabelinha super legal que mostrava como realmente é muito mais barato você gerar energia hidrelétrica a partir dos custos, né? Então, se você comparar, por exemplo, né, com quanto que você gasta, a hidrelétrica ainda se torna bem barato. Olha só, aqui a gente tem, né, o valor das energias, né, dentro do Brasil. E aí, eu vou achar depois a tabelinha que eu queria mostrar para vocês, que ela estava aberta aqui, mas eu acho que eu acabei fechando ela sem querer. Depois eu mostro para vocês, e então, em relação ao custo-benefício, ela acaba sendo muito interessante, tá? Porque você vai ter uma grande geração de energia por um preço, entre aspas, barato, tá? Porque a hidrelétrica custa caro para ser feita, mas o custo-benefício é muito bom. Você gera muita energia de uma única vez, e é claro que isso acaba sendo com um preço mais baixo no final das contas. Beleza? E aí, pessoal, fala para mim sobre a parte da matriz energética do Brasil que fala sobre as usinas hidrelétricas. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?